Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou agora voltando à igreja, né? Estamos aqui na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E Deus, Ele colocou algo no nosso coração, porque às vezes a gente passa por tantas dificuldades no dia a dia, passamos por tanta luta na igreja, na vida pessoal, porque o que as pessoas às vezes elas esquecem, que por trás de um pastor, de um bispo, existe um ser humano, existe uma vida. Nós temos nossas obrigações como pai, como marido, como filho, enfim. E querendo ou não, os problemas do dia a dia, eles vêm se avolumando, vêm fazendo com que os problemas tragam dores, dificuldades. E eu estava lembrando, né, agora de José. Estava meditando a respeito da vida de José. José, ele saiu da casa do seu pai, na verdade, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E essa venda trouxe aos irmãos lucro, porque não está escrito que os irmãos deram José, os irmãos venderam. E essa venda trouxe dois lucros para os irmãos de José. O primeiro, que se livraram do sonhador, e o segundo, que obtiveram um lucro financeiro. Só que nenhum dos dois lucros, ou as duas vantagens que obtiveram, nem sempre o que a gente ganha é bênção, né? Nem sempre o que a gente conquista é para o nosso bem. Eles se livraram, como diz o ditado, eles mataram dois coelhos com uma cajadada só. Se livraram do sonhador e ainda obtiveram recurso financeiro. Mas o que me chama a atenção é que o lucro que eles tiveram não se compara ao lucro que Deus deu para José. A vantagem de José, mesmo que aparentemente tenha sido um prejuízo, uma grande derrota, mas lá no fundo, o que José teve foi um lucro grande, né? Uma vantagem imensa, porque José, ele continuou a caminho do seu sonho. O sonho de José continuou vivo. O sonho de José continuou ali. O sonho de José não morreu pelo fato dos irmãos terem o vendido, né? Não existe essa conversa. Fulano acabou com o meu sonho. Não. Quem não pode desistir do seu sonho é você. Quem não pode abrir mão do seu sonho é você. Independente do que falem, independente do que pensem, independente do que façam, o lucro que aparentemente as pessoas estão tendo com a sua derrota, com a sua venda, com o seu suposto fracasso, não pode ser maior do que o seu sonho. Você pode analisar que José, ele foi vendido, ele virou escravo, de escravo ele virou mordomo, e mesmo assim não tinha nada. Ali foi acusado de tentativa de estupro, sem não ter tocado na mulher de Potifar. Foi preso, ali ficou durante muito tempo, e os irmãos ainda achando que tinham vencido José, que tinham acabado com o sonhador. Mas o que me chama muita atenção é que às vezes a gente deixa passar desapercebido, né?
Hoje pela manhã eu estava pregando a respeito do sonho de Jacó. E nesse sonho, Jacó pôde observar anjos subindo e descendo dos céus. Uma escada posta aos céus. E eu falava para o povo que Jacó sonhou em cima de um travesseiro de pedra. O travesseiro dele era uma pedra. E José era filho de um sonhador. José era filho de Jacó. Então, quando nós somos filhos de um sonhador, nós somos sonhadores. Os irmãos de José preferiram viver na realidade do lucro imediato. Eles não queriam ter um sonhador por perto, mas tinha sido gerado por um sonhador. O pai de Rúben, de Manassés, o pai dos irmãos de José era um sonhador. Jacó era um sonhador. E Jacó lutou pelos seus sonhos. O Jacó, ele acreditou nos seus sonhos. Para casar com Raquel, é um grande exemplo disso. Ele acreditou no sonho dele. E ele gerou um filho sonhador. E esse filho sonhador, ele era tão sonhador que ele sabia ter interpretações. Tem gente que infelizmente não consegue interpretar os sonhos de Deus, do seu Pai. Deus é o nosso Pai. Quando eu e você conseguimos analisar profundamente, do ângulo espiritual, nós temos os nossos sonhos também realizados. Porque o nosso Deus, ele sonha. Ele tem um grande sonho para a minha vida, para a sua vida. Lógico que o diabo quer transformar o sonho em pesadelo. Como uma noite mal dormida, assim tem sido a vida de muitas pessoas. Mas quando nós temos o sonho de Deus, quando nós acreditamos no sonho de Deus, nós não nos deixamos abater. José tinha certeza daquilo que Deus tinha feito ele sonhar. Sexta-feira, pela manhã, aqui em Teresópolis, eu fiz um culto. E eu estava pregando a respeito de que Deus, ele coloca tanto o querer como o realizar. Pensa bem. Ele coloca o querer. Então, o querer que está dentro de mim, então não é meu, foi ele que colocou. Então, quando eu quero ser curado, então não é eu simplesmente que quero. Você está me entendendo? Não é eu que quero ser curado, é o querer de Deus, porque ele coloca o querer e o realizar. Mas esse querer só vai se tornar realidade quando eu acreditar. Quando você fala assim, eu quero ver meu filho liberto das drogas, então não é você que quer. Esse é o querer de Deus que foi colocado dentro de você. Você entende isso? Você consegue? Presta atenção. Deus coloca, ele efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, quando eu quero algo de bom, que condiz com a vontade de Deus, que está ligada nos céus, essa vontade não é minha, esse querer não é meu, foi Deus que colocou dentro de mim. Tesouro de ouro, tesouro em vaso de barro, ouro em vaso de barro. É a vontade de Deus, que é o tesouro, que é o sonho, que é a realização, que é algo de valor, porque tesouro é algo valioso. Então Deus, ele sempre coloca esse querer. E quando o querer está em mim, o querer é ser feliz, é fazer as pessoas felizes. Então esse querer é de Deus. Não é meu, é de Deus. E ele coloca o querer e ele realiza. Foi isso que Deus colocou dentro de José. E José, por acreditar que Deus podia realizar, ele esperou, ele confiou, ele não esmoreceu, ele perseverou, ele não desistiu. Ele insistiu, porque ele acreditava no sonho de Deus. Não deixe o sonho de Deus morrer dentro de você. Os irmãos falaram para o pai que José estava morto. Tem muita gente falando que você está morto. Fulano? Fulano já era. Fulano? Ih, aquilo ali não tem mais jeito. Beltrano?
Esse não sai mais de onde está. Eles até mataram um animal, sujaram a estola colorida, né? Sujaram de sangue, a túnica, perdão. A túnica do destaque. Destaque não era túnica, destaque era José. Só que José não sabia. Mas os irmãos continuavam olhando para a túnica e não olhavam para o que deveriam olhar. O destaque não é a roupa que você veste, o destaque é você. Se você confiar nessa roupa, nessa gravata, nesse terno, você está perdido. Mas se você confiar no sonho de Deus, que Ele vai te levar muito longe, aí você vai ser um sonhador. Para ser um sonhador tem que acreditar no sonho. Não adianta sonhar, tem que acreditar no sonho. Jacó acreditou no sonho. Quando despertou, disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Ele acreditou no sonho. E ele fez um voto. Quando eu acreditei que Deus tinha um sonho em mim, eu fiz um voto. Parei de usar droga, parei de me prostituir, parei de fazer as coisas erradas e comecei a viver esse sonho, abrindo mão de tudo que não agrada a Deus. Quando você larga as coisas, quando você abandona a túnica, porque talvez você está acreditando nessa túnica de destaque colorida e está abrindo mão do chamado. Vamos em frente. Ei, José, o sonhador, acorda, desperta. Jacó despertou do sono, acreditou no sonho, lutou 14 anos para casar com a mulher que ele amava, porque ele acreditava que era a mulher dos sonhos dele. Quando ele casou, ele viu que estava enganado, porque o sogro enganou o genro, no caso Jacó, o genro. Mas ele não desistiu, ele podia ficar com Lia. Aí ele falou: não, meu sonho não é Lia, meu sonho é Raquel. E ali lutou por Raquel, casou com Raquel. E do sonho, porque os outros irmãos não tinham sonho? Porque José foi gerado da mulher dos sonhos de Jacó. E aí nasceu José. E José só falou: olha, está faltando um irmão. Quando os irmãos o encontraram e ele se revelou no Egito, ele falou: está faltando um. Tem mais um filho aí. Eu tenho um irmão nascido de um sonho de meu pai, que era o Benjamim, a rapa do tacho. E aí José pôde encontrar o irmão amado, que era filho da mesma mãe. Os outros eram do mesmo pai. Por isso não eram tão sonhadores, porque não foi gerado de um sonho. Jesus te gerou do sonho. Deus te gerou num sonho. Deus amou você tanto que Ele deu Jesus por você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sonha comigo, com você todo dia. Todo dia. Ele sonha em te ver entrando pelas portas celestiais. Deus, Ele sonha contigo. Quem é você, sonhador? Não espere que ninguém acredite no seu sonho se você duvida dele. Seja o José, seja o filho de Jacó. Deus sonha contigo. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, quando éramos uma substância informe, não tinha forma. Antes de sermos uma substância informe, Jesus já tinha escolhido você. Você estava na barriga da tua mãe e Jesus estava sonhando com esse momento. Jesus é tão sonhador, que há mais de 2000 anos atrás Ele morreu por acreditar que hoje eu e você estaríamos com Ele. Isso é que é sonho, né? Um sonho longo. Tem gente que está desistindo do sonho em 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e ele continua acreditando no sonho. Sabe qual é o seu nome? Para muitos é Maria, é Antônio. Tem pessoas que falam: nem sei quem é aquela pessoa. Sabe qual é o seu nome? Sonho de Deus.
Não desanima não. Não desiste não. O melhor de Deus está por vir. Um beijo no coração. Deus abençoe. Fique na paz. Um forte abraço. E um beijo no coração de todos os sonhadores. Continue sonhando. Porque Deus está sonhando contigo. Ei, ó. José saiu como escravo, vendido como escravo. E voltou como governador. Seja governador da sua vida. O melhor de Deus está por vir. Paz.